Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, Hermes, né? O misterioso, né? O personagem mais, sei lá, cara, talvez o cara mais oculto aí de Shumatsu no Valkyrie, onde a gente simplesmente tem uma noção, pelo menos aqui, quem acompanha aqui no canal sabe que o Hermes ele dá na telha de que ele tem alguma coisa que ele tá escondendo, sabe? Que ele parece ser um cara muito maior do que ele tá aparentando na história de Shumatsu no Valkyrie, mas por alguma razão ele tá sempre na dele, né? Ele não parece encrencar muito com os deuses, embora ele pareça ter uma espécie de ambição secreta, mas é uma coisa muito particular dele, sabe? E pra quem acompanha aqui o canal sabe que desde o início, quando eu bati o olho nesse personagem, eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma pegadinha. Esse cara não tá puro. Esse cara aí não tá puro. Tá virado no Jiraiya esse maluco aí. E, bom, com o passar do tempo a gente foi vendo aí algumas expressões, algumas opiniões do Hermes em relação ao torneio e aos personagens também. E alguns feitos, tá? Mais recentemente, no capítulo 66 de Shumatsu no Valkyrie, a gente simplesmente viu ele mandar a seguinte declaração, tá? Que eu vou pegar inclusive do espanhol mesmo, tá? De onde eu tava vendo. Que na cena ele tava falando com o Beelzebub, né? Ele tava tocando ali uma música e tal. E o Beelzebub, né, fala ali, questionando ele, poxa, pra quem que é essa música e tal, né? E aí ele meio que fala ali, né, que ele só pode fazer isso, né? O que ele pode fazer por essas pessoas, pelo pessoal que tá morrendo, né, no torneio Shumatsu no Valkyrie. E ele fala que isso é o melhor que ele pode conseguir fazer com as mãos dele. Isso, cara, acendeu um sinal de alerta na minha cabeça, porque aqui pode ser a grande pista do que realmente é o Hermes em Shumatsu no Valkyrie, o que ele representa em Shumatsu no Valkyrie, tá? Principalmente porque ele é muito diferente do conceito mais estereotipado que nós temos do Hermes, né? Que o Hermes geralmente é um cara assim que ou ele é um velocista, né? Ou ele é um tipo de mensageiro dos deuses. É basicamente esse é o conceito mais estereotipado de Hermes que existe. E você já viu trocentas vezes em versões diferentes, né? Mas aqui em Shumatsu no Valkyrie ele é um mordomo. Por que ele é um mordomo? Sabe? Por que ele foi colocado dessa forma? E qual é a conexão, né, dele ser um serviçal, dele ficar até abaixo, né, dos outros deuses gregos? Qual é a ligação disso com a frase dele se sentir, ele parece meio descontente, né, ele parece meio se autolimitando, vamos dizer assim, quando ele fala das suas mãos, né? É o que a gente vai tentar descobrir agora, tá? No caso eu vou falar aqui do que eu achei nas pesquisas que eu fiz, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, né? Primeiramente eu tenho que falar aqui que eu fiquei bastante surpreso quando eu fui pesquisar sobre o Hermes mitológico, porque, cara, eu descobri muita coisa, cara. O Hermes, ele é talvez o deus mitologicamente mais completo que existe, cara. Sério, assim, ele é insanamente completo. Tem vários feitos e criações atribuídos ao Hermes, o que me deixou bastante surpreso. E assim, ele também é misturado com várias culturas, porque apesar dele originalmente ter sido criado na Grécia, ele foi absorvido pelos romanos e virou o deus Mercúrio. E depois, quando Roma invadiu o Egito, rolou toda uma conexão ali, né, entre os gregos e os egípcios. E ele meio que transcendeu, vamos dizer assim, ele virou um super Hermes, né, que é conhecido como Hermes Trismegisto, é um nome bem esquisito de falar. Onde ele foi atribuído, teve feitos atribuídos do deus Tut, se eu não me engano, acho que é Tote ou Tut que fala, que é um cara assim que no Egito, né, ele tem ali ele é muito responsável pelo grande conhecimento, da ordem cósmica, ele é a representação máxima ali do que seria a sabedoria, assim, a sabedoria suprema, sabe, o conhecimento das coisas. E isso foi bastante interessante, cara. Eu li bastante coisa sobre ele, cara. Tem literalmente uma página, sem brincadeira, no Wikipedia tem uma página com muita informação sobre ele,
de pontos de vista muito diferentes, sabe? Tem vários relatos de várias versões de Hermes diferentes ali, eu achei bem legal. E eu li boa parte daquele negócio ali, tá? Li bastante, tem muita coisa. Fiquei bem surpreso, na real, com isso daqui. E bom, isso é interessante, né? Porque como eu já abordei em outros vídeos de Shumatsu no Valkyrie, o pessoal aqui em Shumatsu no Valkyrie, eles abordam os personagens, os deuses e até os humanos de maneira parcial. Ou seja, eles pegam apenas o que é interessante, né, pra eles, e fazem um personagem ali com uma fração do que ele tem na mitologia original dele. É basicamente isso que eles fazem. E no caso aqui do Hermes, ele é muito rico, sabe? Então é até difícil você pensar em o que exatamente eles pegaram do Hermes pra adaptar, sabe? É muita coisa. É riquíssimo, cara. É rico em informação, é rico em conteúdo. Então fica bem complicado de fazer uma pesquisa completa sobre ele. Mas eu posso ter encontrado, e sem querer querendo, cara, o que eu encontrei tem a ver não só com o Hermes, como também o Overlord. Pois é, além de Shumatsu no Valkyrie, ele também tem uma pequena conexão aqui com o Overlord, que é um anime que eu tô trazendo aí aos sábados, né, no resumão de animes. E bom, basicamente o que eu encontrei é que conforme o Hermes foi ganhando muito status cultural, né, várias coisas foram sendo atribuídas a ele, né, como, por exemplo, o inventor do fogo, que a gente conhece, dos sacrifícios, ele é o criador de várias coisas, sabe? E conforme as culturas foram absorvendo o conceito do Hermes, né, foram adicionando coisas nele da sua própria cultura, ele foi ficando cada vez maior, os feitos dele foram ficando cada vez maiores. O que é interessante porque originalmente o Hermes era um deus que não fazia parte do panteão grego, mas ele se tornou um dos grandes ali, né, da Grécia, meio que por feitos, saca? Ele meio que foi conquistando, galgando o seu caminho. Isso é um negócio muito interessante. Em Shumatsu no Valkyrie a gente tem um paralelo disso, que é o fato de ele ser um mordomo. Ele não tá ali no nível dos deuses, né, mais pica grossa de Shumatsu no Valkyrie, mas ele tá sempre ali com eles, no caso um pouco abaixo, né, de uma maneira de um status meio serviçal. O que é bem estranho, né, porque a gente conhece o Hermes como um personagem que, mitologicamente, ele é um dos caras grandes ali do panteão grego, sabe? Quando você fala dos deuses gregos, você sempre menciona o Hermes ocasionalmente, sabe? Ele nunca passa batido. Agora, quando a gente fala de Shumatsu no Valkyrie, ele é um serviçal, sabe? Ainda mais quando você pega, por exemplo, aquele servo do Poseidon, que ele é uma criatura que existe mitologicamente na Grécia, mas ele não é um deus, sacou? Ele não tem esse status de deus. Então você colocar ele como um serviçal até faz sentido em Shumatsu no Valkyrie. Agora, por que o Hermes parece ter o mesmo status daquele cara? Não é meio esquisito? A coisa meio que não bate. Ele é um deus de fato, né? Ele deveria ser maior, né? Mas não é o caso, sacou? Isso é muito pertinente. E aí, procurando um pouquinho mais sobre ele, eu acabei chegando no seguinte. Logo abaixo de alguns dos feitos, né, que são atribuídos ao Hermes, também é comentado que depois de várias pessoas, né, adaptando a mitologia do personagem com o passar do tempo, chegou um ponto em que ele virou um demiurgo. Olha essa palavra, que coisa interessante. E aí, né, tem aquela conexão com o Overlord. Nós temos um personagem Overlord que é chamado literalmente de demiurgo, é o nome do cara, sacou? É o nome da pessoa. E bom, o que é um demiurgo, né? Primeiro, vamos fazer um paralelo aqui rapidinho com o Overlord. Lá em Overlord, o demiurgo, ele é basicamente um diabo, né? Ele é basicamente ali um cara que ele tem um terno também, né? Ele age como se fosse um servo, né, do Ainsama. Só que o jeito como ele fala, o jeito como ele se porta, ele parece muito traiçoeiro, que faz muito sentido, já que, né, ele é um diabo, né? Então ele é um cara bastante... ele aparenta ser muito traiçoeiro, sacou? E ele trabalha em cima das coisas que o Ainsama vai fazendo, né? Então, tipo, ele não faz as coisas meio que do nada, né? Ele começa adaptando as coisas que o Ainsama vai fazendo pra uma versão ali que ele acha que é o correto, sacou? É basicamente assim que funciona. Desculpa se vocês estiverem ouvindo aí uma motoca passando aqui, tem um pessoal fazendo uma algazarra aqui. Enfim. E acaba acontecendo que, quando eu fui pesquisar sobre o que é demiurgo, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso que funciona.
Existem dois tipos de demiurgos conhecidos na filosofia e na religião, tá? Na versão filosófica, demiurgo seria uma palavra que atribui a alguém que cria coisas. No caso, ele cria coisas a partir da matéria caótica, do estado bruto da matéria. Uma nota importante é que o demiurgo não cria as coisas do nada, tá ligado? Ao contrário de Deus, que cria as coisas do nada, o demiurgo, ele cria outras coisas a partir do que Deus já criou, sacou? É basicamente isso. Já na questão religiosa, aí a coisa já é um pouco diferente. Os demiurgos, eles são atribuídos, na verdade, com versões, vamos dizer assim, falsas ou malignas de Deus, sacou? Porque Deus, na visão cristã mais extrema possível, ele é o ser perfeito. Logo, Deus não pode ter criado a maldade. A maldade é criação de um demiurgo. Exatamente isso. Inclusive tem até uma treta que eu não vou citar aqui porque não faz parte do vídeo, mas tem uma espécie de rixa que eu encontrei aqui que o pessoal fala que o Deus do Antigo Testamento não era Deus, era um demiurgo, enfim. Mas fica aí só a menção desse ponto aqui. O que acontece? Sabendo, né, que demiurgos é um ser que ele cria as coisas a partir de algo que já existe, ou seja, ele molda as coisas que já existem, né, na realidade. Que paralelo a gente pode fazer, por exemplo, com o Hermes, seguindo, por exemplo, a parte filosófica, né, de criar a partir de algo que já existe, porém é bruto. A gente viu lá no início de Shumatsu no Valkyrie o Hermes explicando o conceito de Volund para o Zeus. E na ocasião ele tinha uma boneca na mão, onde ele mostra mais ou menos o que acontece com a Valkyria, onde ele molda essa boneca para virar uma espécie de rapieira, né? Onde ele imita o Volund das Valquírias. Olha só que coisa interessante, cara. É muito capaz que o que a gente já deveria saber sobre o Hermes foi dito ali, que ele era um demiurgo. Naquele momento, pode ser que ali esteja sendo explicado que ele é um demiurgo, que ele consegue moldar coisas, que ele consegue criar a partir do que já está criado, sabe? Isso é algo muito interessante e muito pertinente também, tá? Aliás, um paralelo interessante é de que o Demiurgos lá do Overlord, a gente viu que ele é um cara que ele usa terno, né? Ele é parece um cara bastante educado, vamos dizer assim, né? Tem uma espécie de malícia por trás, uma educação superior, vamos dizer assim. E a mesma coisa pode ser atribuído com o Hermes, né? Que ele tem ali uma roupa de criado, um terno, né? E tal, tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho e tal, engomadinho. E tem um outro personagem que ele também tem a capacidade de criar coisas novas a partir de algo que existe em Shumatsu no Valkyrie, que é nada mais, nada menos que o Hades. Pois é, que também tem um terno, que é associado ao submundo. Literalmente ele era o rei do submundo de Shumatsu no Valkyrie. E ele podia pegar a lança dele e criar uma lança mais poderosa a partir do seu sangue. Ele usava o sangue dele como base para moldar e criar e melhorar as coisas, né, do ponto de vista dele. Olha que coisa interessante, cara. Então, tecnicamente, o Hades seria um Demiurgos também, só que um Demiurgos mais apelão. O que nos leva para aqui o momento, né? O que a frase no capítulo 66 de Shumatsu no Valkyrie tem a ver com tudo isso aqui que a gente tá falando, né? Essa questão aí de que ele parece meio triste, né? De que ele não pode fazer mais coisas, né? Com aquelas mãos que ele tem. Eu diria que ele seria uma espécie de Demiurgos, só que mais fraco. O Hermes, ele não encontrou, ao contrário dos outros deuses, né? Ele não encontrou um jeito de transformar essa habilidade dele de moldar as coisas em poder, sacou? E isso faz com que ele fique abaixo dos outros deuses. Por isso ele teria sido meio que considerado ali um serviçal. Ele faz serviços menores, né? Porque ele não é um cara muito poderoso ofensivamente falando. Pelo menos até onde a gente sabe, ou até onde ele mesmo sabe, sacou? E pode ser que no futuro de Shumatsu no Valkyrie a gente veja o Hermes chegando nesse status. Porque se você pegar a cronologia da coisa, se você pegar o jeito como ele é trabalhado na mitologia, em algum momento o Hermes ele ascende, ele se torna mais do que ele era antes, sacou? Então pode ser que
no final das contas, talvez até, não vou dizer nenhuma continuação, mas talvez no final de Shumatsu no Valkyrie mesmo, o Hermes ele atinge um novo status, ele deixa de ser um serviçal dos deuses gregos e assume um papel mais de liderança, sabe? Se torna um dos caras ali, um dos cabeça mesmo, sabe? Muito interessante, seria uma parada muito legal e que faz todo sentido com a mitologia do personagem mesmo, sabe? O que se sabe dele. Eu achei muito legal isso daqui, tá? Não sei se eu esqueci de falar, mas é tudo teoria aqui, tá? Eu tô pegando aqui coisas dele, né? Que faz sentido, né? Pra tentar embasar aqui essa história toda. E eu espero que seja isso, cara. Porque se for, é um plot riquíssimo. Nossa, talvez seja um dos plots mais legais da história dos mangás. Eu não me lembro de ter lido um mangá com um plot tão foda. Sinceramente, seria incrível. O Hermes ser uma espécie de demiurgos, né? Que acende no final. Nossa, seria um negócio assim absurdo. De explodir cabeças, literalmente, sabe? E talvez até numa possível continuação, quem sabe, né, o que ele pode fazer aí com suas capacidades extras, né? Quem sabe, quem sabe. Pois é, esse vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acham desse personagem. Vocês acham que ele só vai ficar mesmo como serviçal pra sempre, que ele não vai ter nada demais no seu repertório, ele nunca vai crescer, a gente não vai saber nada demais sobre ele até o final? Ou será que vocês acham que ele realmente está escondendo alguma coisa, que a gente vai ter um plot twist com esse personagem, né? Quem sabe aí, né? Comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!